Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular do Enem 2018, prova amarela, questão 110, que diz o seguinte. Pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material. Um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente, né? Então, tensão ou diferença de potencial, às vezes as pessoas também falam voltagem, está em volts, e intensidade de corrente em ampere. Toda vez que você der uma olhada no gráfico, observa primeiro as grandezas que estão envolvidas e depois a unidade. Isso feito, você pode dar uma olhadinha no gráfico e observar que ele não é exatamente linear, né? Se ele fosse linear, seria ômico e você fica já põe uma pulga atrás da tua orelha, né? Mas seguindo aí, ele diz que após a análise do gráfico, ele conclui que a tensão em função da corrente é dada pela equação, né? Diferença de potencial é a intensidade de corrente multiplicado por 10 mais a intensidade de corrente ao quadrado. Então ele não é linear, tá? É uma função quadrática aí. O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente vai ser qual? Bem, se ele fosse ômico, ele teria uma resistência constante e você fazendo as contas ficaria tentadaço a marcar B. Mas ele não é ômico, você pode observar aqui que a relação entre a DDP e a intensidade de corrente, a resistência não é linear. Caso assim o fosse, ele teria esse aspecto aqui. Mas na verdade tem esse aqui que está determinado pelo texto. De qualquer forma, vamos igualar aí para ver o que dá em matéria de conta. Então, 10i mais i ao quadrado, ele teria, se fosse o ômico, esse aspecto aqui, fazendo com que você, igualando aqui, teria uma aproximação. E repara que é uma aproximação razoável, porque esse gráfico aqui, apesar de não ser linear, ele é quase, né? Deixa eu até pegar uma linha retinha aqui, para vocês verem que essa aproximação que eu fiz aqui não é uma maluquice, tá? Ele é uma aproximação bem razoável. Bem, uma vez que você fez essa aproximação, matematicamente você iguala, coloca a intensidade de corrente em evidência, do lado de cá fica assim, e você cortaria aqui. Então, você pode dizer que o seu resistor, ele vai ter esse aspecto aqui, bem razoável diante da curva que apareceu lá. Agora sim, você vai ter um gráfico linear entre a amperagem, né, ou intensidade de corrente, melhor dizendo, e a resistência em ohms. Vou marcar pelo menos 2 pontos aí para fazer o gráfico. Quando a intensidade de corrente é igual a 0, a resistência é igual a 10 ohms. Quando a intensidade de corrente, por exemplo, é igual a 2, a resistência vai ser igual a 12 ohms. Então seria algo mais ou menos aqui. Vou pegar uma retinha bonitinha aqui, ó, para o gráfico ficar com a carinha legal. E vou unir esses 2 pontos. E o gráfico vai ter esse aspecto aqui, que está feito bonitinho ali, ó, começando em 10, ó, aqui, ó. Enxergaram? Bonitinho ali na letra D de Drosophila melanogaster, e não se fala mais disso. Questão bonitinha, né? Uma solução aí que a gente fez sem usar cálculo integral, diferencial, show de bola, só fazendo umas devidas aproximações. Peço aí para vocês deixarem aquele like, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, e para todos, como sempre, aquele abraço.